A primeira consciência que a Bíblia fala é de uma má consciência. A sua consciência não está limpa porque você não lidou com aquilo que sabe que está errado. A consciência sabe que você está pecando, mas você não quer deixar o pecado. E um dos grandes perigos com uma má consciência é que quanto mais você ignora seu pecado, em maior perigo você está. Olha que coisa interessante. A primeira consciência, a consciência má, ela chega inicialmente para fazer você ver seus pecados. E ela está lhe dizendo, quanto mais tempo você demorar para se arrepender, mais em perigo você está ficando. A consciência sensível funcionará como um monitor de Deus. A consciência nos alerta acerca da qualidade moral daquilo que fazemos ou daquilo que planejamos. E também a consciência, ela foi feita para proibir irregularidades e irresponsabilidades e nos trazer culpa. Aprenda. Quando nós falamos de culpa, a maioria tem uma ojeriza, repele. Mas a culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. Se não houver culpa, não tem conserto. O problema é que a culpa é uma tristeza humana. Essa é a diferença. E o arrependimento é uma tristeza espiritual, divina. Então a culpa, a necessidade de entender sobre a culpa é que a culpa, a ideia é que ela produza arrependimento. Se não houver culpa, não haverá arrependimento. Porque, volto a repetir, a culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Se você se sente culpado, é porque provavelmente seja. Ela é um alarme, então preste atenção. Nós entendemos a consciência de uma forma muito ampla na parte da Bíblia. Ela corrige vergonha, medo das punições futuras, e a própria consciência diz a nós mesmos que nós merecemos quando nós desafiamos nossa consciência. A grande estratégia de Satanás concernente à nossa consciência é corrompê-la, é cauterizar e, se possível, matar a consciência. Meus irmãos, o pecado, ele tem uma vacina contra a consciência. Quando o pecado entra na nossa consciência, ele vai atacar em primeiro lugar a consciência. Porque o homem não pode ser frio a duas coisas. Ele não pode ser frio ao seu pecado e ele não pode ser frio à glória de Deus. O homem, ele tem que ter plena consciência do que é pecado, para que quando ele pecar, ele se arrependa. O fato de você e do irmão e do crente e do salvo ter consciência de pecado é a maior prova que ele nasceu de novo. E te explico. Antes de você ter Jesus, você estava morto em seus pecados e delitos. A Bíblia afirma que não havia um só. Todos pecaram e se perderam. O que acontece? Essa morte que a Bíblia fala não é uma morte física, é a morte da consciência. O pecador, ele não tem noção do certo e do errado. Ele faz as coisas e não tem noção que aquilo é pecado. Ele não tem consciência de pecado. Quando você vem para Jesus, a primeira coisa que acontece é o chamado novo nascimento. O que é novo nascimento? É a ressurreição da consciência. Agora essa pessoa que nasceu de novo, ele terá uma consciência de Cristo e uma consciência de pecado. Ou seja, ele saberá
quando estiver pecando. Por quê? A consciência trabalha como um alarme dentro de nós para não nos deixar sucumbir e ir para o inferno. Então a consciência fica, isso é pecado, você não deveria fazer isso. Então ela trabalha junto com a culpa e futuramente com o arrependimento para que você não seja condenado. Por isso que a grande estratégia do diabo é corromper a consciência, cauterizar a consciência. O que é cauterizar a consciência? É pecar e nem chorar mais. É pecar e nem sentir vontade mais de mudança. E a ideia do diabo é, depois de cauterizar, matar de novo a consciência. De acordo com a Bíblia Sagrada, o que é consciência? As Sagradas Escrituras nos revelam vários tipos de consciências. Olha que coisa interessante. Não tem só um tipo de consciência. Tem vários tipos de consciência. E ela não só revela os vários tipos de consciência, como o papel de cada consciência. Vamos aprender. O texto lido como base foi, porque a nossa glória é esta, no testemunho de nossa consciência, que com santidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessas palavras? Primeiro, Paulo está enfrentando acusações severas e desonestas dos irmãos de Corinto. Pois, por várias vezes, Paulo promete voltar na igreja de Corinto, mas ele não consegue. Veja, o apóstolo Paulo viajou o mundo dentro de barcos e por várias vezes foi dentro de barcos escravagistas. Ele foi galês, por exemplo, é aqueles que ficam no fundo do barco remando com a corda no tornozelo, com aço no tornozelo. Então Paulo ficava 1 ano dentro de um galês, ele ficava 6 meses. Então a igreja de Corinto começou a acusar o apóstolo Paulo de abandono. E isso feriu muito o apóstolo Paulo. Eles falavam que ele era mentiroso, porque ele mandava cartas dizendo que logo iria visitá-los. Mas ele não conseguia, porque ele ficava preso por muito tempo. E em vez dos irmãos orar pelo apóstolo Paulo, ficar com esse mimimi, parece os crentes de hoje. Não, porque prometeu, mas sabiam que estava preso, sabia que teve naufrágio, Paulo passou por 3 naufrágios, e agora eles acusam Paulo de mentira, acusam Paulo de não ter palavra, e Paulo escreve isso aqui que você está lendo comigo, detalhando os motivos do porquê ele não conseguiu ir em Corinto de novo. Mas mesmo assim, mesmo ele explicando que passou naufrágio, mesmo ele explicando que foi picado por uma serpente, mesmo ele explicando que foi açoitado por 195 vezes, os irmãos mimizentos de Corinto, do coração ceboso e peludo, não acreditaram nele. Então o apóstolo Paulo, quando aqueles crentes machoréticos, nojentos, chegaram em Paulo e ficavam acusando, xingando ele, ele escreve assim: não acredita em mim? Ok, eu dou testemunho à minha própria consciência. E é isso que você tem que entender. O crente salvo só precisa da sua consciência como testemunha. Por isso que Deus não gosta e não permite que o crente a si mesmo se justifique, a si mesmo se defenda de acusação, porque ele já tem um defensor que é Cristo e ele tem sua própria consciência como testemunha. A autodefesa pode se caracterizar uma justiça própria, da qual a palavra condena. Então Paulo, ele vai firme. Ele diz: eu dou
testemunho à minha própria consciência. Não vou jurar para vocês que estou falando a verdade. Minha consciência sabe. Mesmo porque crente não jura. Então, para o apóstolo Paulo e os escritores do Novo Testamento, era muito importante que todo crente tivesse uma consciência limpa. A ideia é, crente não consegue ser um bom crente com culpa. Crente não consegue ser um bom crente com a consciência suja. Então a Bíblia vai nos falar dos tipos de consciência e ela vai nos ensinar como limpar a sua consciência e vencer a acusação do diabo. Vamos ver aqui alguns versos na Bíblia acerca de como a Bíblia lida com a consciência para futuramente vencermos as acusações do diabo. Atos 23:1, Paulo diz: irmão, eu tenho vivido a minha vida perante Deus e em toda boa consciência até esse dia. Paulo usa o termo boa consciência. Em Romanos 9:1, Paulo afirma: estou falando a verdade em Cristo, não estou mentindo, a minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Agora Paulo já está dizendo que o Espírito Santo está dentro da consciência dele e ela está dando testemunho a ele mesmo. A ideia bíblica é, mais importante do que você provar para alguém alguma coisa, você provar para você mesmo. Lá por volta de 2006, 2007, que eu lidei severamente, fui agressivo com a pornografia. Uma das coisas que me fez lutar e vencê-la foi o fato da minha consciência. As pessoas me abraçavam, as pessoas me elogiavam, as pessoas mandavam e-mails, diziam que eu era um homem de Deus e para mim não me satisfazia. Para mim não me importava se as pessoas me elogiavam e me chamassem de homem de Deus. Eu queria me sentir um homem de Deus. Eu queria me sentir o que elas me consideravam. Para mim não importava se elas falavam, deixavam de falar, eu queria me sentir. Mais do que isso também, hoje é um efeito contrário. Como eu lido muito com avivamento e prego muito sobre oração, avivamento, hoje eu já apanho muito. Hoje vão na internet os haters cristãos, os tradicionais que não concordam com os dons, evidentemente, e quando a minha nora deixa passar algum comentário, eu leio, o meu temperamento do colérico não pode ser desagradado, você sabe. Ele não sabe lidar muito bem com crítica, ele não consegue ser desagradado. Então eu arrumei todo um sistema para eu nunca ser desagradado. Elas entram lá, elas arrancam todos os comentários, quando eu vou ler é só coisa boa. Mas às vezes escapa ali. E a vontade, irmão, a vontade de um camarada que era da nossa comunidade, foi excluído por adultério, foi embora com a amante. E pronto, ficou eu e minha esposa, fomos lá e excluímos, ele era pastor da igreja, excluímos eles no púlpito. Claro, ele não quis se arrepender, então a gente tem que mandar, vai picar mula. Aí ele fez um textão na internet, feliz da vida que uma música dele está fazendo um sucesso violento no Brasil. E como eu sei que o brasileiro é fofoqueiro, está doidinho para eu falar nomes aqui, eu não vou falar. Um textão. O meu filho, o pastor Jean, foi lá, mandou para mim, ficou irritado, eu também fiquei, vontade de comentar. O textão era mais ou menos assim: pensei em desistir, fui perseguido, me perseguiram, quase desisti, mas Deus teve misericórdia. Deu vontade de escrever: você foi perseguido? Nada. O que perseguiu você foi seu pecado não arrependido. Não, irrita a gente. Mas não escrevi não. Não escrevi de jeito nenhum. E a ideia do apóstolo Paulo aqui é essa: eu hoje
quando vão lá e me criticam por aquilo que eu prego, eu tenho certeza, a ideia de Paulo é: eu dou testemunho na minha consciência cheia do Espírito Santo. Então hoje, diferente daquela época, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso me justificar. O reino de Deus está avançando e aqueles que creem no poder do Espírito estão recebendo. Não é verdade? A consciência, diz aqui Paulo, estou falando a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Por quê? Porque é dentro da consciência que o Espírito Santo mora. Fazendo o quê? Convencendo do pecado, justiça e juízo. E ele faz isso dentro de uma consciência nascida de novo, regenerada. Que coisa poderosa, né, gente? Que coisa tremenda. Em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, o apóstolo diz assim: eu agradeço a Deus a quem eu sirvo, como fizeram os meus ancestrais, com uma consciência limpa. Você já viu que já teve vários termos para consciência: boa consciência, consciência no espírito e consciência limpa. Em Hebreus 13, 18, o escritor diz assim: ore por nós, para que nós tenhamos uma consciência limpa. Então, como a Bíblia define consciência? Em minha humilde definição, entendo que consciência não é um júri final do cristão, mas é uma importante testemunha para trazer ao tribunal quando você for acusado. Viu só? A consciência não é juiz, é sua testemunha. Quando você é acusado, você traz ao tribunal a sua própria consciência. Ou seja, a consciência é a faculdade dentro do ser humano que avalia o que é bom e o que é mal em nós. É isso que a palavra consciência significa, tanto no grego como no latim. Você quer ver? A palavra consciência no grego é suneidesis, que quer dizer conhecer com. No hebraico, quer dizer, no latim, a palavra consciência é cons-ciência, de onde a gente trouxe a palavra inteira consciência. E quer dizer saber com. No hebraico a palavra é leb, L-E-B, leb, normalmente traduzida por coração. Quando você lê na Bíblia a palavra coração, não está falando do músculo, está falando da consciência. Por isso que a gente diz sentir no coração, é sentir na consciência. O músculo não sente, o músculo não ama, o que sente, ama e reage é a consciência. Então a palavra leb é a palavra para coração no Velho Testamento. Quando Moisés diz que Faraó endureceu o coração, em Êxodo 8:15, ele estava dizendo que Faraó endureceu a consciência e agora ele não se arrepende mais. Quando a Bíblia fala de um coração enternecido, em 2 de Paulo aos Coríntios 34 e 27, ela se refere a uma consciência sensível. Coração enternecido é consciência sensível. Em Salmos 7 e 10 diz: os de coração puro são os de consciência pura. Quando Davi orou em Salmo 51:10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. O que Davi está dizendo é que ele estava procurando ter uma vida de uma consciência purificada. Irmãos, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, no início do meu ministério.
eu não tinha discipulador, não tinha pastor, e quando você anda sozinho, você erra. E eu agradeço a Deus que naquela época não tinha internet, porque eu pregava muita besteira, senão seria pratos cheios para o Fuxico Gospel. Ainda bem que eu cresci na hora certa. Esses dias um pastor estava falando mal de mim, vieram me contar, falou de mim? Falou o quê? Falou isso. Ufa, ainda bem que ele não sabe o resto. O que a consciência é para você? Para o mundo pós-moderno, a consciência é um defeito que rouba pessoas e sua autoestima. O mundo pós-moderno não concorda com arrependimento. O mundo pós-moderno não concorda com consciência, porque ele rouba a autoestima das pessoas. Mas longe de ser um defeito ou um desequilíbrio, é a habilidade, consciência, de discernir nossa própria culpa diante de Deus. Irmãos, não tem um irmão aqui agora, não tem um irmão aqui hoje que não tenha algo que sonha em deixar. Todos nós, cada um aqui tem alguma coisa que você sonha em deixar para ter uma consciência completamente limpa. Todo mundo aqui. Não tem um que não tenha algo que sonha em abandonar. E o diabo é tão interventor, tão miserável, que ele vai direto na consciência nos acusar. Um puritano do século XVII, por nome Richard Sibbes, afirmou: consciência é a alma refletida a si mesmo. Como nós já aprendemos, consciência é uma habilidade inata de senso de certo ou de errado. Ou seja, todos têm uma consciência certa e errada. A consciência, ela determina nossos julgamentos. Consciência é como um tribunal no conselho do coração humano. Consciência assume o papel de cada integrante do drama do tribunal. É o arquivo que grava com detalhes exatos tudo que foi feito. Jeremias 17, 1. É o acusador que apresenta uma denúncia contra nós quando somos culpados. É também o defensor ao nosso lado quando somos inocentes, como já vemos em Romanos 2,15. A consciência atua como testemunha contra o favor, como já também visto. Ela trabalha por nós, mas também trabalha contra nós. 2 de Paulo aos Coríntios 1:12. Ela é o juiz que nos condena, mas também o juiz que nos absorve e também a testemunha. 1 de João 3, do 20 ao 21. A consciência, ela é o executor de sentenças, mas também o defensor delas. A consciência nos atinge com tristeza quando a culpa é descoberta. Primeiro livro do profeta Samuel 24:5. Muitas vezes nós podemos fazer escondido as coisas dos outros, mas ninguém faz nada escondido da sua consciência. A nossa consciência é independente. Você não manipula a sua consciência e nem dá ordem a ela. Ela é completamente independente de você. Então, o que é esse mecanismo dentro do ser humano tão poderoso que pode te levar ao inferno ou pode te levar ao céu? Consciência. O que é? Consciência é o conhecimento que Deus coloca em nós para que nós o conheçamos.
Você conhece a Deus na esfera da consciência. Deus usa, olha que coisa poderosa, Deus usa o Espírito Santo para afetar nossa consciência. A obra, a atuação, o mover, tudo que o Espírito Santo faz é na consciência. Por quê? Vamos lá. Quando você entregou sua vida a Jesus, simultaneamente, o Espírito Santo veio lá do alto e morou na sua consciência. Ele não mora no corpo, ele não mora no espírito, ele mora na esfera da alma. Alma e consciência é a mesma coisa. Os irmãos entendem isso? Os puritanos falavam que consciência é o espião de Deus. Muito poderoso. É o superintendente de Deus dentro do homem. Ninguém corrompe consciência. Deus colocou dentro de você a consciência para ser o espião dele dentro de você. Paulo em Romanos 2, 14 ao 15 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Ó, esses mostram as normas da lei gravadas na sua consciência, no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-os. Viu? Tem algo mais poderoso para você entender do que consciência? Então, eis aqui o que o Espírito Santo faz dentro de nós com nossa consciência. Primeiro, acusando. A consciência funciona como um promotor. Nesse ponto, ela mantém você acordado, lembrando você dos seus pecados. Isso é, o Espírito Santo cutucando sua consciência para lembrar você da culpa. No primeiro passo, a consciência opera como um acusador porque ainda não tem arrependimento. No segundo passo, ela opera como advogado porque houve arrependimento. Olha que coisa interessante. Primeiro, acusando. Segundo, sua mesma consciência defendendo. Nesse caso, funcionando como um advogado de defesa. Nesse ponto, ela te permite enfrentar as acusações do diabo e ajuda você a enfrentar as acusações também dos seus inimigos. Essa consciência de defesa, ela te diz que você está correto, mesmo quando todo mundo diz que você está errado. Percebeu? Enquanto não tem arrependimento, ela trabalha na acusação. Você é culpado, você pecou e você está indo para o inferno. Mas quando tem arrependimento, agora ela vai trabalhar te defendendo. Não, você não tem mais culpa. Jesus levou sobre si seus pecados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí já é a própria consciência te defendendo. Então nós sabemos que a consciência tem dupla função: acusar ou defender. Porém, por mais importante que seja a consciência, ela também pode falhar. É pouco, é raro, mas falha. Por isso que a Bíblia fala de várias categorias de consciência, gente. Não tem só uma consciência, tem várias. Vamos falar de algumas. Primeira consciência na Bíblia, má consciência. Hebreus 10 e 22 diz assim: acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com a absoluta certeza de fé, tendo os vossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência má e os nossos corpos lavados com água. Consciência má.
Meus irmãos, má consciência é ter uma consciência dos erros, mas mesmo assim não ter força para mudança. A primeira consciência que a Bíblia fala é de uma má consciência. A sua consciência não está limpa, porque você não lidou com aquilo que sabe que está errado. A consciência sabe que você está pecando, mas você não quer deixar o pecado. E um dos grandes perigos com uma má consciência é que quanto mais você ignora seu pecado, em maior perigo você está. Olha que coisa interessante. A primeira consciência, a consciência má, ela chega inicialmente para fazer você ver seus pecados. E ela está lhe dizendo, quanto mais tempo você demorar para se arrepender, mais em perigo você está ficando. Quem entende o que eu estou falando? Segunda consciência, consciência cauterizada. Sobre esse tipo de consciência, Paulo fala a Timóteo em 1 Timóteo 4:2. Presta atenção. Consciência cauterizada. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, tem cauterizado a própria consciência. O que é consciência cauterizada que a Bíblia tanto fala? Diz assim: significa que se você ficar muito tempo sem escutar a sua consciência, a sua má consciência irá se tornar uma consciência cauterizada. Olha lá, ó. É um passo a passo. Se você ficar muito tempo sem escutar a sua consciência, aquilo que já era uma má consciência vai necrosar, vai apodrecer. Consciência cauterizada é isso, não tem mais espaço para mudança, necrosou, apodreceu a consciência. Ou seja, você não irá mais sentir mais nada, não vai mais se arrepender, não vai mais sentir culpa, não vai mais chorar, não vai mais sentir o Espírito Santo, você não irá se incomodar mais com seus atos. Enquanto a má consciência ainda acusa, mas não oferece força, a consciência cauterizada não acusa, ela não aponta o erro. Quando você deixa de lado a obra do Espírito em sua vida e ignora a sua consciência, você se torna amortecido. É como se o pecado estivesse todo dia te fazendo uma massagem, até chegar ao ponto de morrer espiritualmente. Terceira consciência, consciência corrompida. Paulo fala desse tipo de consciência a Tito 1:15, e ele diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente, tanto a consciência deles estão corrompidas. Os irmãos estão percebendo que a Bíblia vai falando de consciência, ela vai detalhando cada tipo de consciência. Consciência corrompida é quando existe tanta bagunça, tanta mistura em sua consciência, que você não consegue mais discernir entre certo e errado. Aí você começa a celebrar o que é errado e condenar o que é certo. Eu acho que nós estamos vendo hoje esse modelo de igreja que algumas pessoas corrompidas estão prometendo. Você tem igreja inclusiva. Agora tem uma mulher aí que foi num programa de televisão e eu vi ela falando que ela vai fazer uma igreja só, mas não para arrependida não. Ela disse: eu vou ser a pastora. Gente, você sabe o que é isso? É a consciência que veio, primeiro, passo a passo, uma má consciência, uma consciência cauterizada, agora está
completamente corrompido. Você pega, por exemplo, da vida. Agora tem um camarada pregando e ele pregou recentemente. Eu posso falar o nome dele? Venha se aconchegar no colo do Deus Mãe. Ele diz que Deus é um Mãe Deus, um Deus Mãe. Ele agora prega que Deus é mãe. Isso aí é muita mareguança. É muita bala de coca, né, pastor Cris? Perfeito. Está chapadinho. Mas você sabe o que é isso? Olha, escute bem o que eu vou te dizer. Se você não conseguir mudar de vida, você vai mudar de teologia. Tem gente que não consegue mudar o jeito de ser, muda o jeito de crer. Transforma a teologia na sua própria doutrina. Isso também foi falado pelo apóstolo Paulo. Mas é muito difícil quem corrompeu a consciência chegar a esse nível tão grave, é muito difícil ele retornar. O escritor de Hebreus fala inclusive disso, né? Provou os dons futuros, provou o dom celestial e recaiu, e agora não há mais arrependimento para ele. Agora eles começam a condenar o certo e tolerar o errado. E é impressionante como você está ouvindo certos pregadores que parece que pregar arrependimento, santidade, pregar evangelho, virou uma coisa monstruosa, coisa de monstro, coisa de legalista. Mas nós temos que permanecer. Como é que você sabe que você está lidando com um falso profeta? Deixa eu te dar algumas dicas aqui. Primeiro, como a Bíblia entende ser um profeta? Começa por aí. Então já vou te dar a dica aqui, preste muita atenção. Profetizar, ter revelação, prescrutar desejo de corações, prever o futuro, não é coisa de profeta não, gente. No Brasil chama de profeta quem revela a vida dos outros. Não é. Me fala um profeta na Bíblia, profeta que prescrutou, revelou desejo de coração. Elias. Qual foi o futuro que Elias revelou? Não revelou, né? Moisés. Qual desejo de coração Moisés revelou? Samuel. Os maiores profetas da Bíblia, eles eram prescrutadores, reveladores, raio-x de Deus? Não. Deixa-me te explicar uma coisa comum aqui, para você não ter sua mente cauterizada com as coisas erradas. Existem 3 tipos de dons na Bíblia. Existe o dom de Deus, existe o dom de Jesus, de Cristo, e existe dons do Espírito. Vou te explicar a diferença. Isso que eles fazem, profetizando e revelando e etc., não significa que são profetas. Isso é dom de profecia. Dom do Espírito. Então você tem dom de Deus, que é a salvação. Você tem dom de Cristo, que é o Espírito profético. É ser profeta. E você tem os dons do Espírito. Eu te explico. Nós definimos um falso profeta hoje por aquilo que ele fala. Quer dizer, se ele profetizou e não cumpriu e deu errado, ele é um... Não é isso? Mas não é isso que a Bíblia mostra. Vou te dar a dica. Tem um monte de falso profeta na Bíblia que nunca errou uma profecia. E tem um monte de profeta na Bíblia que muita coisa que eles profetizaram não se cumpriu. Jonas. Jonas profetizou que o povo iria morrer. Morreu? Não morreu. Jonas foi falso profeta? Não. Deus está acima até da profecia de seus profetas. E você encontra, vamos lá, profetas que profetizaram e nunca erraram, mas a Bíblia chama eles de falso profeta. Por exemplo, Balaão nunca errou uma profecia, gente.
Balaão chega a revelar Jesus, o nascimento, fez um prognóstico, e ele chega a profetizar o retorno de Cristo. Só foi batata, nunca errou. Inclusive, quando na profecia que ele disse para o rei de Moab, ele disse: olha, manda mulheres se deitar com os judeus, que aí eles vão pecar. Até isso ele acertou. Mas a Bíblia chama ele de um falso profeta. Você lembra daquela profetisa, a pitonisa, que profetizou Paulo? Ela não errou não, gente. Paulo calou ela, não foi por causa da profecia, foi porque ele discerniu o coração dela, que ela era uma feiticeira. Então, ela diz: eis aqui um grande homem de Deus. Errou não. Então você vê, o que caracteriza na Bíblia um falso profeta? Primeiro, diz de acordo com a Bíblia, ele só vai falar aquilo que você gosta de ouvir. Esse é o sinal de tudo. Ele é bajulador. A palavra profeta na Bíblia é a palavra proclamador. O profeta, ele tem o Espírito de Cristo. Aí vem os dons de profecia. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Todo crente na Bíblia, ele deve buscar o dom de profecia. 1 Coríntios 14, primeiro, busque os melhores dons e principalmente que profetizeis. Moisés, Meldade e Edade estavam profetizando dentro da tenda. Josué viu, ficou bravo, chamou Moisés. Moisés, tem uns malucos ali fazendo o que você faz, profetizando. Moisés ficou bravo com Josué, falou assim: por acaso você tem que defender meus negócios? Moisés diz assim: Deus quer que todos profetizeis. Então, de acordo com esse texto, o dom de profecia é um dos maiores na Bíblia. Mas é dom. Não significa que você é profeta porque você vai profetizar. O profeta tem o dom de Cristo. O primeiro profeta é Abraão. A Bíblia chama ele, é Abraão. Quantas profecias Abraão fez? Noé era profeta? Noé trouxe uma palavra de juízo, mas não prognosticada. Você sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo no Brasil uma demanda de supostos profetas do Pix, cheio de profecias. E aí as pessoas vêm para mim e dizem: mas pastor, ele acertou. Balaão também. E o povo vai nessa embarcada porque o cara revela coração, revela CPF, revela nome de rua, revela tudo. E ele pensa que aquilo é sinônimo que aquele é um profeta de Deus. Elias não profetizou, Eliseu não profetizou, Abraão não profetizou, Moisés não profetizou, Noé não profetizou. Os profetas menores então, o que eles faziam? Eles proclamavam. Uma outra coisa que profeta faz, que um falso profeta não vai fazer, é confrontar pecado e pecadores. João nunca profetizou, mas confrontou Herodes. Elias não profetizou, mas confrontou Acabe e Jezabel. O profeta, irmão, ele não tem medo de perder a sua cabeça. Já o outro, ele é ganancioso, tudo é lucro, como Geazi, e bajulador. Eu espero que isso tenha te ajudado, para você não cair no conto do vigário, dos profetas do Pix. E esse tipo de gente, mencionei isso, são os de consciência corrompida. Ninguém muda mais eles. Não muda mais. Consciência fraca. Essa que é importante falar. Agora é um ponto muito importante, porque em 1 Coríntios 8, do 7 ao 12, Paulo nos explica dizendo: entretanto, não há conhecimento em todos, porque alguns, por efeito das familiaridades até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e como a consciência deles é fraca, passam a contaminar-se.
E ele diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada pertencemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Olha como isso aqui é grave. É o crente que fala assim, ó, o problema é dele. Não devo nada para ninguém, então eu vou beber. Ele está falando isso aqui. Ele está falando que comer carne sacrificada aos ídolos, orada, tal, não é pecado. Mas Paulo diz assim, ó, olha o que ele diz assim, ó, vede, porém, que a vossa liberdade, porque nós somos livres pela graça, não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir à mesa de ídolo comendo essa carne, não será ele, olha o que ele diz, não será a consciência do que é fraco, induzindo a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo você está pecando contra o irmão fraco, golpeando a consciência fraca e nova dele. O irmão novo na fé tem uma consciência bebê e fraca. E Paulo está dizendo que comer a carne não é pecado. Se o irmão escandalizou, você já pecou. Aí você pecou grave. Porque você está pecando contra o irmão que Jesus morreu. E se esse irmão morrer e for para o inferno ou desviar, etc., o sangue dele recai sobre você. Ele diz aqui, é contra... Ó, se você pecar, diz Paulo, contra o irmão bebê da consciência fraca, é contra Cristo que você está pecando. Jesus morreu por ele e você está impedindo ele de entrar no céu. Em nenhum momento Paulo fala aqui o que é pecado e o que não é. Ele fala que é pecado o irmão escandalizar com você. Ele diz assim, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que ele não venha escandalizar-se. Consciência fraca é quando a gente se sente culpado de coisas que não fizemos, de coisas que são coisas dignas, mas nós nos sentimos culpados. É se tornar muito meticuloso com coisas que sequer a Bíblia condena. Diante desses fatos, nós concluímos 3 coisas importantes. A primeira, você precisa ouvir sua consciência. Não importa onde você entra, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você esteja assistindo, a consciência faz na hora. Assim, e não é o diabo, irmão. Você precisa, escute bem, consciência é o espião de Deus. Você precisa ouvir sua consciência. A nossa consciência é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, ignorar sua consciência está em grande perigo. Você precisa ouvir sua consciência. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o coração ou a consciência. Segundo, volte-se para Cristo quando sua consciência diz que aquilo que você fez está errado. A consciência pode tanto nos prevenir de pecados, como também, depois de pecarmos, ser usada como acusador ou advogado. Em 1 de João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós já lemos, o escritor de Hebreus fala que através do sangue de Cristo, nós podemos ser limpos de uma consciência má ou impura. A consciência foi feita para ser nossa amiga, porque ela nos leva à cruz. A consciência arrasta a gente pelo cabelo e joga aos pés da cruz. Deus não quer levar você ao desespero. Ele quer levar você a Ele. A pregação, ela precisa mirar a consciência das pessoas. Pregação é uma consciência falando com outra consciência. Não há nada que nos faça refletir mais e voltar à consciência do que a pregação. Por isso, pregação é pessoal, apaixonante, suplicante. É uma mente suplicando a outra. E terceiro,
e último, viva sem se sentir culpado. 1 Coríntios 4:4, Paulo afirma, porque de nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Como limpar consciência? Primeiro, confesse e abandone o pecado. Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, encontra misericórdia. A primeira carta de João fala de confissão de pecados na carta inteira, como uma característica progressiva na vida do cristão. João diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você é perdoado. Certamente deveríamos confessar os pecados daqueles a quem ofendemos. Davi escreveu: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais escondi. Confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmo 32:5. Segundo, peça perdão e reconcilie com quem você ofendeu. Mateus 6, do 14 ao 15, Jesus diz: porque se perdoares aos homens seus pecados, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não lhe perdoará. Pesado esse texto, hein?